Bom dia, pessoal. Na videoaula de hoje a gente vai estar falando sobre as variáveis estatísticas. E percebam que, observando a imagem que ilustra a nossa videoaula, aqui está um resumo sobre como as variáveis estatísticas podem ser classificadas. Elas podem ser uma variável quantitativa discreta, uma variável quantitativa contínua, uma variável qualitativa nominal e uma variável qualitativa ordinal. Essas 4 classificações é que a gente vai estar vendo e aprendendo como classificar as variáveis estatísticas analisadas a partir de agora, ok? Então vamos começar a nossa videoaula. As variáveis nos estudos estatísticos são os valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa. E essas variáveis podem ser classificadas em variáveis qualitativas ou variáveis quantitativas. Nós vamos ver cada caso separadamente. Primeiro vamos analisar as variáveis qualitativas. O que elas nos indicam? As variáveis qualitativas não podem ser expressas numericamente, pois relacionam situações como a cor da pele, a cor dos olhos, a marca de refrigerante, a marca de automóvel, a preferência musical, entre outras. Então, traduzindo no popular, pessoal, as variáveis qualitativas não podem ser expressas em números, pois elas denotam uma qualidade, uma opinião sobre determinado assunto, ok? Sendo qualitativa a variável, ela pode ser subdividida em qualitativa ordinal e qualitativa nominal. Vamos ver a diferença entre esses dois tipos de variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas ordinais, apesar de não serem numéricas, elas denotam uma ordem, uma relação de ordem. Por exemplo, conceitos como bom, ótimo, regular e ruim, a classe social de uma determinada pessoa ou grupo de moradores, o grau de instrução de uma família. Reparem que a gente pode ordenar esses conceitos, essas opiniões, e nesse caso, essas variáveis são consideradas qualitativas e ordinais. As variáveis qualitativas nominais, elas não estão relacionadas à ordem. Elas são identificadas apenas por nomes. Por exemplo, as cores vermelho, amarelo, preto, azul, rosa, verde são preferências. A gente não tem como ordenar preferências dizendo que a cor vermelha é melhor que a cor amarela. Já dizia o ditado, né? O que seria do azul se todos gostassem do verde? Então reparem a diferenciação entre uma variável qualitativa a ser classificada em ordinal ou em nominal. Também como exemplo de nominais, temos as marcas de carros, os nomes de bebidas, os locais de nascimento, entre outros. Você não pode dizer que quem nasceu em Cabo Frio é mais importante do que quem nasceu em Búzios. É somente uma qualidade inerente ao local de nascimento da pessoa. Então repare que nesse caso você vai estar analisando se a variável denota uma qualidade, uma opinião, um conceito, e se esse conceito pode ser ordenado ou não, ok? Assim a gente resume as variáveis qualitativas. No caso das variáveis quantitativas, pela própria sintaxe do nome, quantitativas denota uma quantidade. E se denota uma quantidade, significa que ela pode ser representada por números, numericamente.
Essas variáveis classificadas como quantitativas, elas serão subdivididas em quantitativas discretas e quantitativas contínuas. Vamos ver cada um desses casos. As variáveis quantitativas discretas acontecem relacionadas a situações limitadas. Por exemplo, número de revistas vendidas, quantidade de consultas médicas, números de filhos de um casal. Traduzindo, pessoal, se a variável for quantitativa, se essas variáveis são apresentadas sob a forma de um número inteiro, elas serão variáveis quantitativas discretas. Reparem que um número de filhos de um casal não existe, acredito eu, nenhum casal que tenha 8,7 filhos. Você não pode, trabalhando num jornaleiro, falar que vendeu 1,9 revistas. Então, toda variável quantitativa discreta, ela pode ser traduzida como um número inteiro. Já as variáveis quantitativas contínuas, elas pertencem a um intervalo que se caracteriza por infinitos valores. Como, por exemplo, podemos citar o peso de um produto, a altura dos alunos de uma escola, a velocidade de objetos, entre outras situações. Traduzindo mais uma vez, as variáveis quantitativas contínuas, elas podem ser representadas por números que apresentam valores menores que o inteiro. O que isso significa? As variáveis quantitativas contínuas podem ser expressas com um número cuja parte decimal não é nula. Um peso de um produto, você pode ter um produto pesando 20,5 quilos, um outro produto pesando 20,8 quilos. Então, reparem que existe a inclusão de um valor menor que o inteiro. Generalizando e traduzindo no popular, as discretas são representadas por números inteiros e as contínuas são representadas por números que apresentam a parte decimal não nula, ok? Aqui é um quadro que eu coloquei para tentar ajudá-los na classificação. Repare que nós temos os 4 tipos de variáveis que nós temos que analisar, se elas são qualitativas, nominais ou ordinais, ou se elas são quantitativas, discretas ou contínuas. Exemplos de variáveis qualitativas nominais: a profissão, o sexo de uma pessoa ou a religião de uma pessoa. Isso são características dessa pessoa. Exemplos de qualitativas ordinais: o grau de escolaridade de uma pessoa, o estágio da doença que essa pessoa está, a classe social em que uma pessoa se encontra atualmente. Apesar de serem características da pessoa, essas características a gente pode ordená-las, ok? Exemplos agora de variáveis quantitativas discretas: o número de filhos de uma pessoa, a quantidade de acessos que você fez à plataforma Plural na última semana. Exemplos de variáveis quantitativas contínuas: a altura, o peso, o salário de uma pessoa. Então, saber classificar uma variável estatística, pessoal, é o princípio básico para a gente estar dando prosseguimento na matéria, ok? Para a aula de hoje eu só quero incluir esse conceito de classificação, porém, para a gente fixar esse conceito, eu vou estar fazendo com vocês agora o exercício 6 da página 442. Ele pede que vocês classifiquem a variável de cada item como qualitativa, ordinal ou nominal, ou quantitativa, discreta ou contínua. Questão clássica de classificação de variáveis.
Na letra A, ele diz que a cor dos cabelos dos professores de uma escola, quer dizer, aqueles que possuem cabelos, né? Não é o meu caso. Que tipo de variável é a cor dos cabelos dos professores de uma escola? A gente pode dizer que a cor dos cabelos é uma qualidade da pessoa, é uma característica da pessoa. E a cor dos cabelos de uma pessoa não pode ser ordenada. Você não pode dizer que o louro é mais bonito que o castanho. Então você vai classificar essa variável cor dos cabelos como uma variável qualitativa e nominal. Na letra B, o número de filhos dos casais residentes em uma cidade. Reparem que o número de filhos de casais é representado por um valor numérico e inteiro. Então nós podemos dizer que essa variável é uma variável quantitativa e discreta. Letra C. A massa dos moradores de um bairro. A massa que cada morador residente em um determinado bairro possui é uma variável que pode ser escrita numericamente. Também temos que concordar que é uma variável expressa numericamente, cuja ocorrência de valores decimais são normais. Um morador pode ter 70,2 quilos, outro morador pode ter 85,9 quilos. Como há a ocorrência da parte decimal não nula nesses valores numéricos, a gente vai dizer que a massa é uma variável quantitativa e contínua. Letra D. O número obtido no lançamento de um dado comum de 6 faces. Pessoal, quando você lança um dado de 6 faces, a face que ficará para cima terá que ser uma dessas 6 faces, correto? O 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Como todas essas possibilidades são representadas por números inteiros, a variável número obtido no lançamento de um dado comum de 6 faces é uma variável quantitativa e discreta. E por último, o tipo sanguíneo dos alunos de um curso. Repare que o tipo sanguíneo é uma variável que representa, que denota uma característica da pessoa, uma qualidade da pessoa. E essa característica a gente não pode ordenar. A gente não pode dizer que quem tem sangue tipo A é melhor do que quem tem sangue tipo B. Então a gente classifica o tipo sanguíneo como uma variável qualitativa e nominal. Então essa questão 6, pessoal, é a questão onde a gente fixa os conceitos de variáveis estatísticas, ok? Para a próxima aula de segunda-feira, eu solicito que vocês façam os exercícios das páginas 444, exercícios 1, 2 e 3, e das páginas 446 e 447. Isso vão dar 7 exercícios somente, pessoal. Vocês têm até o domingo, dia 31 de maio, às 18 horas, para me enviar esses exercícios por WhatsApp ou e-mail. Segue o e-mail dessa pessoa que vos fala. Então, pessoal, videoaula de hoje encerrada. Assistam as 2 videoaulas, essa e a primeira com a resolução das questões da aula passada. Façam os exercícios e me enviem, ok? Segunda-feira eu estou de volta. Aquele abraço.